Olá pessoal, sejam bem-vindos aos comentários da jurisprudência do TST. Sou o professor Elton Kramer e vou apresentar o que aconteceu de mais importante nos julgamentos do Tribunal Superior do Trabalho, que é indispensável você saber para as provas de concurso público. Vamos lá, acompanhem comigo. Primeira decisão que eu separei para vocês é a respeito de greve. Veja que todo informativo que eu venho comentar aqui para vocês tem algum tema que se refere à greve, né? E o que o TST julgou aqui? A questão da abusividade, né, da greve de cunho político, né? Tem acontecido bastante greves que foram consideradas pelo TST de cunho político, que não pode, né? É um direito constitucional, o direito de greve, mas deve acontecer segundo as diretrizes constitucionais. O que entendeu aqui o TST? É possível reconhecer a abusividade da greve quando a motivação explicitamente revelada é de natureza política e não trabalhista. No presente caso, os motivos elencados para o movimento paredista foram a redução dos preços de combustíveis e do gás de cozinha e a manutenção de empregos e retomada da produção interna de combustíveis. Também o fim das importações da gasolina e de outros derivados de petróleo, e a demissão do seu Pedro Parente da presidência da empresa, o que bem se denota o caráter eminentemente político do movimento grevista. Desse modo, por se tratar de greve, a atividade essencial e de cunho eminentemente político, conclui-se pela abusividade do movimento paredista e, por conseguinte, pela aplicação da multa. Sob esse entendimento, por maioria, se julgou procedente o dissídio coletivo de greve para declarar a abusividade da greve e impor uma multa de R$250 mil a cada entidade sindical suscitada em favor da empresa suscitante, autorizando a retenção de mensalidades associativas até se atingir o montante global das multas, podendo-se igualmente promover a execução das mesmas. Então veja, pessoal, isso aqui é uma decisão bastante interessante porque delimita o direito de greve, né? Então veja que os grevistas estavam exigindo algo que extrapola direitos trabalhistas. Não é atraso de salários, não é questão de carga horária, não é direitos trabalhistas propriamente dito, mas a questão do preço do petróleo, preço da gasolina, do gás, questão se vai importar ou não, é uma decisão de gestão, não é uma decisão vamos dizer, gestão empresarial, não a questão trabalhista, né? Vamos dizer assim, para delimitar até bem as áreas, para não haver confusão. E a questão da demissão do presidente da Petrobras. Olha o nível da pressão que existiu através dessa greve. Então ficou explícito aqui sobre o olhar do TST que seria eminentemente política, o que não pode ocorrer, e o que justificou, por exemplo, a aplicação da multa. Outra decisão que eu trago para vocês aqui, também da Petrobras, a respeito da responsabilidade subsidiária, né, que envolve a famosa súmula 331 do TST. Vamos lá. A Lei 9478/97 dispõe em seu artigo 67 sobre os procedimentos simplificados de licitação e contratos a serem observados pela Petrobras. O referido procedimento foi regulamentado pelo Decreto 2745/98, o qual estabeleceu que a aquisição de bens e os contratos de prestação de serviços firmados pela Petrobras reger-se-iam pelas normas de direito privado e pelo princípio da autonomia da vontade, regramento incompatível com a aplicação da Lei 8666/93, que é a atual lei de licitações, que está com os dias contados, né? A gente está esperando aí a sanção e publicação da nova lei de licitações. Entendeu aqui que na espécie o contrato de prestação de serviços em favor da Petrobras iniciou-se em 13 de 5 de 2010. Logo, aplica-se a hipótese o regramento licitatório específico previsto na Lei 9478 e regulamentado pelo Decreto 2745, que impõe à empresa estatal a submissão às regras de direito privado. Portanto, incide o entendimento do item 4 da súmula 331, aplicável às terceirizações havidas no âmbito da iniciativa privada, resultado cabível à responsabilidade subsidiária da Petrobras. Então, pessoal, aqui nós tivemos o quê? Uma divergência de entendimentos a respeito da aplicação ou não na íntegra do enunciado 331.
O enunciado 331, para quem lembra, quem está estudando direito do trabalho voltado para a administração pública, sabe que ela fala das terceirizações, estabelecendo uma responsabilidade subsidiária do tomador do serviço, né? Então você tem aquele que vai oferecer a mão de obra temporária e aquele que vai aceitar, vai contratar e vai receber, vai ser o destinatário do serviço. Então o tomador ele vai ser responsabilizado subsidiariamente, é isso que fala a súmula. Ocorre que quando se fala em administração pública, seja administração pública direta ou indireta, embora indireta ainda pode atuar no direito privado, nós temos aí um regramento especial. Nós temos o julgamento da DC 16, que fala sobre a aplicação dessa lei de licitações, fala sobre a flexibilização do entendimento da súmula 331 TST, e delimita que a responsabilidade da administração pública não é automática. Tem que se comprovar um erro de fiscalização, uma negligência por parte da administração pública para ter a responsabilidade. Isso por quê? Porque a própria lei de licitações protege, né, a administração pública dessa responsabilidade automática. O TST aderiu, né, em partes esse entendimento do Supremo, né, dizendo que não é automática, mas daí vem aplicando culpa em vigilando, em legendo, ou seja, aplica o que o Supremo falou, mas em partes, não aplica integralmente. Aí o que acontece? Como a Petrobras, na época, era regido por esses decretos e essa lei 9478, que falava que seria aplicado similar à forma de contratação ao setor privado, então nós temos aqui um porém, que o TST notou que se equipara ao setor privado. Então, se equipara a contratação do setor privado, deve ser aplicado na íntegra a súmula 331. E a responsabilidade subsidiária, aliás, a responsabilidade não é subsidiária, é automática, conforme os termos da súmula, no caso de terceirização de serviço. Então veja o perigo que gerou. E é um entendimento que prevaleceu no TST. Não sei se isso aqui vai prevalecer no STF. Porque o STF tem diuturnamente reformado, através de reclamações, decisões da Justiça do Trabalho, inclusive do TST. Né? O TST teve que ceder em várias hipóteses envolvendo a administração pública direta. O problema aqui é que nós temos a administração indireta, que a Petrobras é uma sociedade economia mista. Mas enfim, vamos ficar de olho, é um entendimento importante que você deve colocar adendos lá no seu resumo de direito do trabalho. Que isso aqui cai em provas de concurso público e como é diferente da matéria de direito administrativo, ele é cobrado aí com bastante entusiasmo, tá ok? Outra questão que eu trago para vocês, conflito negativo de competência, questão de competência territorial. Ausência de oposição de exceção de incompetência e inadmissibilidade. É incabível a modificação da competência territorial, ainda que com a aquiescência expressa das partes, ante a não oposição da exceção de incompetência em momento oportuno. Então aqui uma questão da preclusão da mudança de competência territorial por não apresentação da peça de exceção. Opera-se a preclusão consumativa para o reclamante com a eleição do foro para o ajuizamento da ação e a preclusão lógica e temporal para a reclamada, ante o decurso do prazo para oposição da exceção. Trata-se de critério objetivo da perpetuação da jurisdição, artigo 43 do CPC, que decorre do postulado do juiz natural, visto que não se admite transação processual previsto no artigo 190 do CPC no processo de trabalho. Então aqui duas questões importantes que a gente tem que salientar. Primeiro, a questão da preclusão, que prorroga-se a competência territorial no processo de trabalho. E segundo, o TST aqui não aceita o chamado negócio processual. O que é o negócio processual? Previsto no CPC 2015, é possível as partes convencionarem atos. Por exemplo, prorrogação da audiência, de instrução, a questão do ônus da prova. Então a doutrina processualista admite, né, essa questão do negócio processual. Diz o TST que na matéria de processo de trabalho isso não é aceito. Então veja que é um julgamento interessante para duas situações. O entendimento sobre a exceção da competência territorial e sobre a questão do negócio processual
do processo civil que não se aplica ao processo de trabalho. Então, até então, a gente tem esse entendimento. Muito importante também, coloca um adendo lá no seu resumo, que é importante para a sua prova de concurso. Então, como eu digo, esses informativos TST que cheiram questões lá na sua prova que envolve trabalho e processo de trabalho. Tá ok? Não é um dos pilares do seu concurso, mas são questões que diferenciam e que é o dia a dia do advogado público, né? Temos procuradores do Estado, por exemplo, que atuam no setor trabalhista. Você pode vir a trabalhar. Por isso que é uma prova bem puxada também nessa questão. Outra questão que eu trago para vocês aqui é a respeito do conflito de competência também, que envolve empregado contratado por meio de sítio eletrônico de intermediação de mão de obra. Olha, questões interessantes que envolvem a atualidade, né, do teletrabalho. E isso é muito importante, por quê? Porque caso envolva esse conflito de competência, nós temos que ter já uma diretriz, né? E hoje, na atualidade, se fala muito em teletrabalho. Então, aqui o TST, em conflito negativo de competência suscitado no juízo do trabalho do município de Currais Novos, Rio Grande do Norte, em face do juízo da 7ª Vara do Trabalho de Brasília, decidiu que o processamento e julgamento das lides trabalhistas nas hipóteses de contratação de trabalhador por meio de sítio eletrônico de intermediação de mão de obra, em que as prestações e serviços se deram em local distinto da sede da empresa e do domicílio do empregado, é da competência do juízo que melhor atenda a ponderação entre os princípios de acesso à justiça, do contraditório e da ampla defesa. Veja, atende bem o que a CLT fala, né? E nós temos aqui uma atuação, porque o que vale é o local que o empregado presta o serviço. Só que tradicionalmente, e principalmente quando a CLT foi aprovada, não existia um trabalho de internet, um teletrabalho. A pessoa era contratada naquela cidade e vai trabalhar naquela empresa. No máximo, se ia para uma filial em outra cidade e tal, então não teria tanto esse conflito. Mas já pensando nisso, então vale o local onde é prestado o serviço, até para facilitar a colheita de provas, depoimentos a respeito do trabalho, caso caia na justiça trabalhista. Ocorre que, veja, hoje com a modernidade, a pessoa é contratada por e-mail, né? Veja, eu tenho contatos hoje que eu presto serviços de pessoas que eu nem conheço, né? A gente conversa, inclusive, aí com o nosso amigo Henrique aí do Aprovação PGE, eu não conheço ele pessoalmente. Então a gente tem contato pelo WhatsApp, por e-mail, outras instituições que eu acabo lecionando, às vezes eu envio vídeo, não tenho contato, não tenho essa proximidade ao meio físico, ao contrato físico. Então veja, hoje a tecnologia é isso. E aí como que funciona essa competência, voltando aqui? Então, a competência, nesse caso, quando a prestação de serviço não coincide com a sede da empresa e nem com o domicílio do empregado, você tem que privilegiar a competência do juízo que melhor atenda a ponderação entre os princípios de acesso à justiça, contraditória e ampla defesa, onde vai ser mais vantajoso para a colheita de provas, né? Então, prosseguindo, no caso, o reclamante domiciliado no estado de Goiás foi selecionado pela reclamada por meio de sítio eletrônico, né, INDED, que consiste em uma plataforma de publicação de vagas, empregos e de cadastro e armazenamento de currículos. O empregado realizou exames admissionais em Taguatinga, assinou o contrato em Recife e prestou serviço na cidade de Santa Cruz. Meu Deus do céu, o Brasil inteiro percorreu. E tendo ajuizado a reclamação trabalhista em Brasília, né? Segundo o ministro Evandro Valadão, relator do processo, o avanço tecnológico, as inovações disruptivas não podem ser desconsiderados na interpretação da legislação trabalhista, seja no campo do direito material do trabalho, seja no campo do direito processual do trabalho. Consignou que, no caso de interpretação literal do artigo 651 da CLT, é insuficiente para o exame da competência territorial para a apreciação da lide, visto que, na hipótese, a fixação da competência local da prestação de serviço traria dificuldade ao trabalhador quanto à garantia do seu acesso à justiça, diante da distância e do custo econômico para se deslocar do estado de Goiás até a vara do trabalho do município de Currais, Rio Grande do Norte. Então, esse entendimento que ficou aqui consignado pelo TST. Né? Veja, é um entendimento que se você ler na CLT, você não vai ter. Né? Talvez você vai imaginar, mas você não vai ler a CLT e já
fazendo a prova para acertar. Você precisa conhecer o que o TST julgou, colocar um adendo, estudar para você fazer a prova de questão. Então veja, uma decisão também muito importante para você, ok? Próxima decisão, a questão de desconto de contribuição sindical anual, se é preciso ou não autorização prévia concedida em Assembleia Geral da categoria. Nesse caso aqui, trata-se de ação trabalhista ajuizada pelos sindicatos trabalhadores nas empresas de refeições coletivas e afins no estado do Ceará, pretendendo o recolhimento e desconto da contribuição sindical anual apenas com autorização concedida por meio da Assembleia Geral. E aí, pode ou não? Nesse contexto perfeitamente aplicável à ratio dissidente contida na jurisprudência dessa Corte Superior, consubstanciado no precedente normativo 119 e da orientação jurisprudencial número 17 da seção de dissídios coletivos, de que a cláusula coletiva que estabelece contribuições para entidades sindicais a empregados da categoria profissional, filiados ou não, indistintamente, afronta o princípio da liberdade de associação, consagrado no inciso 5 do artigo 8º da Constituição Federal, bem como se contrapõe ao disposto no inciso 20, artigo 5º da Carta Magna, que encerra o princípio da liberdade de associação e sindicalização. Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal entende que a substituição da autorização expressa e prévia de cada trabalhador, associado ou não para o desconto da contribuição sindical, por autorização genérica concedida em Assembleia Geral de categoria, ofende a autoridade da decisão emanada por aquela corte, proferida no julgamento da DIN 5794, né, medida cautelar, em que reconheceu a constitucionalidade dos dispositivos da Lei 13.467 de 2017, que extinguiram a obrigatoriedade da contribuição sindical e a condicionaram o seu pagamento à prévia e expressa autorização dos trabalhadores integrantes da categoria. Então veja aqui também uma decisão bem importante, pessoal, porque, primeiro, a reforma trabalhista veio e retirou a obrigatoriedade da contribuição sindical. Inclusive, lá para o direito tributário, a gente não chama mais de tributo. Então, hoje, a contribuição sindical não tem mais natureza tributária. Por quê? Porque ela é facultativa. E se vocês lembrarem o conceito do artigo 3º, que fala que tem que ser compulsório o tributo. Então, primeiro, ele não é tributo, não tem mais natureza tributária. E segundo, depende, condiciona uma autorização expressa do próprio trabalhador. Então, a autorização genérica da Assembleia hoje não é mais suficiente. Então, o TST rendeu-se, né? Ou, vamos dizer, obedeceu, né? Rendeu-se fica uma palavra errada, mas seguiu o entendimento do STF para, então, exigir, né, essa autorização expressa e pessoal do trabalhador para ter esse desconto, ok? Outro entendimento que eu trago para vocês é a respeito de dispensa de empregado que não participaram de greve. No caso concreto, os empregados dispensados não aderiram ao movimento grevista. Não houve dispensa de empregados grevistas e sequer de dirigentes sindicais. Não há no ordenamento jurídico disposição expressa de que o empregador não possa demitir empregados que trabalharam no período de greve, não aderindo ao movimento grevista ou paredista, né? A Lei 7.783 de 89 assegura a garantia do emprego somente aos grevistas durante a greve, né? E que nos termos do artigo 2º do referido diploma, caracteriza-se como a suspensão coletiva temporária e pacífica, total ou parcial, de prestação pessoal do serviço do empregador. Diante da ausência de vedação legal ao ato de dispensar empregados que não participaram da greve, bem assim de não ocorrência de atitude antissindical ou discriminatória, no caso concreto, é certo afirmar que as demissões realizadas são válidas e se encontram dentro do direito potestativo do empregador de resilidir, né, ou resilir, melhor dizendo, né, os contratos de trabalho. Então aqui, pessoal, também o TST achou legal, né, não há nenhuma ilegalidade, nenhuma inconstitucionalidade, a demissão de empregados que não participaram do direito de greve. A única proteção no emprego que existe é dos grevistas no momento da greve. Uma vez terminada a greve, também não há essa proteção, exceto para autoridades sindicais, né? Ou seja, aqueles dirigentes sindicais que daí têm a estabilidade garantida pela legislação e pela Constituição Federal. Pessoal, basicamente são essas questões que eu queria trazer para vocês, TST. Vejo que algumas delas são fundamentais para você inserir aí no seu estudo.
né? São questões peculiares que eu farejo aí, que são questões de prováveis cobranças em concursos públicos da advocacia pública, né? Questões que mudaram entendimento, questões do TST aderindo a entendimentos do STF, né? Questões de processo de trabalho. Então fique bem atentos a esse julgamento. Se você não entendeu bem, volte esse vídeo, tente rever e sugestão, peguem essas decisões e tentem se aprofundar, né? Não fique só no slide, tente se aprofundar um pouquinho mais que vocês vão compreender, não só entender, mas compreender a questão. Ok, pessoal? Até o mês que vem com mais novidades do TST. Um grande abraço.